Estimados irmãos do Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, da cidade do Recife, boa noite. Reza a tradição católica que quando se entra em uma igreja pela primeira vez, tem-se o direito de fazer 3 pedidos. Quando eu chego a uma casa espírita pela primeira vez, tenho por hábito o dever de fazer 3 agradecimentos. A Deus pela oportunidade concedida, a Jesus por estar comigo numa hora tão sublime e à casa pelo carinho do convite e do acolhimento. Desejo então fazer o meu agradecimento ao estimado Francisco de Assis. Agradecimento esse extensivo a todos os que fazem esta casa de amor e caridade. Tendo a liberdade de escolher o tema de nossa reflexão nesta noite e ouvindo o conselho da mentora Glorinha, decidi por refletir com vocês sobre os 7 desafios do homem contemporâneo. Mas a minha primeira pergunta é: qual o objetivo da sua vida? Muito provavelmente a resposta será ser feliz. Certo, lógico e justo. Mas tem uma segunda pergunta. O que você precisa fazer para ser feliz? Aqui então surgem 2 caminhos de resposta. Um caminho de natureza material, onde provavelmente você dirá: eu desejo obter uma formação profissional, conseguir um bom emprego, formar uma família, constituir um patrimônio físico, ter direito ao lazer e por aí vai. Tudo absolutamente certo, lógico e justo. Mas existe um outro caminho, mais árduo e mais penoso, que é o de natureza espiritual. Porque este caminho comporta uma única obrigação: cumprir as leis de Deus. Como assim, você pode perguntar? Vamos lá na resposta dos espíritos superiores à questão 614, que abre a parte 3ª de O Livro dos Espíritos, intitulado Das Leis Morais, acerca do que seja a lei natural ou a lei de Deus. Disseram então os benfeitores espirituais: a lei natural é a lei de Deus, é a única, verdadeira, para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Interessante, nesta resposta, alguns elementos singulares que ela contém. Primeiro, o fato da lei natural ser a lei de Deus. Segundo, a unicidade que ela possui no seu aspecto de verdadeira para a felicidade do homem. Não há outra possibilidade de ser feliz a não ser através dela. E o outro aspecto é que esta lei já diz para nós o que nós podemos
e não podemos fazer, o que nós devemos e não devemos fazer. E todas as vezes que nós nos afastarmos dela, seremos infelizes. Mas ora, se já é do meu conhecimento que a lei de Deus é o único caminho para a felicidade, por que eu não consigo cumpri-la? Onde está ou onde estão as dificuldades? Aí aparecem o que eu denomino os 7 desafios do homem contemporâneo para cumprir integralmente essas leis e cumprir, e chegar, melhor dizendo, à felicidade a que estamos destinados. Exatamente isso. São 7 desafios que deveremos ultrapassar para alcançar a felicidade que estamos destinados. Porque a angelitude é a fatalidade humana. Um dia todos nós seremos anjos, canta a nossa querida Valda Cedices. Lembremos que o objetivo do Espiritismo é despertar as almas para que elas se transformem, para que elas mudem, sempre na perspectiva evolucionista. Mas você poderia perguntar, que transformação é essa? É a iluminação interior, a mudança de conduta. Nós precisamos prestar mais atenção na vida, não apenas na vida material, mas em grande parte à vida espiritual. Buscar nas coisas, nos fatos, nas pessoas, os significados espirituais daquilo que estamos a presenciar. O bebê que nasce, o idoso que morre, a estrela que brilha, o tsunami que varre um país, tudo isso tem um sentido, mas parece que às vezes nós estamos dormindo diante da realidade e não prestamos, nem tampouco atribuímos significado. Nós precisamos entender que somente quando descobrirmos o valor das questões morais em nossa existência, poderemos dizer que estamos acordando para a vida, compreendendo a vida em toda a sua extensão, não apenas no corpo, mas também no espírito. Nós não somos apenas o corpo, embora dediquemos toda a nossa atenção a ele. Mas cabe uma pergunta: nós temos plena consciência disso? Então, o primeiro desafio é despertar da consciência. O despertar da consciência é um processo que permite entender o que está além desse plano da existência. É ter a percepção que esse além não se encontra em algum lugar no céu, mas dentro de cada um de nós. E é um além que só pode ser acessado por um processo interno. Ele não vem de fora. O confrade espírita Jorge Elahá, lá de Rondônia, ele diz que despertar da consciência é quando você diz a si mesmo: eu não me suporto mais, eu não me aguento mais. Mas você pode também perguntar: e onde é que nós podemos encontrar um modelo, um exemplo desse despertar da consciência que possamos aplicá-lo em nossa vida?
Aí eu convido os queridos amigos a visitarem o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 20. Pois lá assim está escrito: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Parábola do filho pródigo. Parábola do despertar da consciência. Porque quando o filho diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, ele direi, isso é o despertar da consciência. É o acordar do espírito. E para que melhor entendamos isso, basta que nos lembremos da questão 122 do Livro dos Espíritos, onde está escrito: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. E é exatamente no despertar da consciência que isso acontece. O segundo desafio é o do autoconhecimento. E para iniciar a reflexão sobre este aspecto, recordemos a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E aí os venerandos espíritos superiores, colaboradores de Kardec, responderam: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Inscrição no portal do Templo de Delfos, na época de Sócrates. O sábio da antiguidade era Sócrates. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. E aí eu lhe digo, perquira sua consciência. Aquele que se sinta possuído, tomado pelo desejo sério, sincero de melhorar-se. Aquele que tem vontade de extirpar de si os maus pendores. Recordemos lá as características do homem de bem. Nós temos que fazer uma pergunta sincera para todos nós, para nós mesmos. Nós temos que perguntar: eu quero melhorar? Eu quero ser melhor, efetivamente? O que isso significa? Significa dizer que eu não quero mais trilhar aquele caminho onde eu estava. Eu já reconheci que aquele caminho era inseguro, inadequado. Era o caminho do erro, do equívoco. Mas não basta apenas esta intenção de querer fazer essa mudança. O autoconhecimento é importante nesse momento, porque eu preciso me observar nos mínimos detalhes, tendo inclusive
coragem para enfrentar o meu lado sombra. Aquele que muitas vezes eu não consigo olhar de frente. Então o verbo da hora é mudar. Mas 3 perguntas esse verbo naturalmente atrai. O que eu preciso mudar? Quando eu preciso mudar? Como eu posso mudar? Então, eu identifico o problema, eu crio a expectativa do tempo e eu desenvolvo um método, um processo. O que eu preciso, quando eu preciso, como eu posso. Eu passo nesse momento a ser o meu próprio objeto de estudo. Por quê? Porque atentando para todos os detalhes do meu proceder, questionando, perguntando, inquirindo, por que eu ajo assim ou assado diante dos fatos da vida, eu vou começando a desvelar esse lado sombra. É uma verdadeira garimpagem que a gente faz interior para descobrir o mal que ainda está em nós. Recordando lá o grande apóstolo Paulo. O bem que eu desejo, esse ainda eu não faço, mas o mal que eu não desejo, esse ainda está em mim. O objetivo do autoconhecimento é descobrirmos a nossa realidade essencial. É descobrir nossas conquistas reais, os nossos pontos frágeis emocionais. É descobrir os valores que precisam ser revistos, as qualidades que requerem aprimoramento. Descobrir aqueles hábitos infelizes que reclamam superação, bem como as necessárias atitudes que aguardam ainda uma maior cota de maturidade do espírito. Quando eu chego nessa fase, eu já consigo então elaborar uma lição importante para a minha mudança. Que lição é essa? Da humildade. Porque quando eu reconheço o meu lado sombra e aceito que eu preciso mudá-lo, eu estou sendo humilde. Se eu fosse arrogante, eu não admitiria os meus erros. Toda vez então que eu faço uma bobagem, que eu ofendo alguma pessoa, que eu faço mal a alguém, eu tomo consciência do erro, sei que preciso retornar para pedir perdão e, mais ainda, tenho consciência de que preciso reparar aquele erro. Mas normalmente, na nossa doutrina, nós sempre gostamos das fórmulas, dos caminhos, das estratégias para resolver as nossas dificuldades. Muito bem. Vamos então na questão de 919A de O Livro dos Espíritos. E vamos encontrar na belíssima resposta de Santo Agostinho a essa questão todas as ferramentas necessárias para fazer esse autoconhecimento. São 7 estratégias que estão no texto de Santo Agostinho. A primeira delas, repasse o seu dia. Pergunte-se: fiz mal a alguém? Machuquei alguém? Fui indelicado?
fui injusto? Depois pergunte: se alguém tem algo contra mim? Você pode dizer: mas eu não sei se a pessoa tem algo contra mim. Claro que nós sabemos. Ou nós não temos consciência do que fazemos? Claro que sim. E se tiver alguém com algo contra mim, é porque eu devo ter feito algo errado e tenho que consertar. A terceira ferramenta, eu devo perguntar-me: o que acontece que me desequilibra? Quais são os fatos, as circunstâncias da vida que me tiram do sério, que me desequilibram, que fazem eu perder o prumo, o norte, a referência? São aqueles velhos gatilhos disparando a reação nossa de cada dia. Eu tenho a capacidade de identificar isto para trabalhar isso em mim? A quarta estratégia é relacionada à justeza do que você fez. Você tem dúvida quanto à justeza do que fez ou do que está fazendo? O que você está fazendo é certo ou errado? Você tem certeza disso? E aí você precisa sair da cena e colocar alguém fazendo aquilo que você está fazendo. E você se perguntar: eu concordo com isso? Porque se você disser a si mesmo: eu não concordo, é porque o que você estava fazendo está errado. A quinta estratégia é a da generalização da sua ação. O que isso significa? Imagine que todo mundo está fazendo o que você faz. Por exemplo, você não acha que é nada demais dormir até meio-dia, acordar, comer e voltar a dormir o resto da tarde. Você acha que isso é a coisa mais normal do mundo? Pergunte-se: se todo mundo estiver fazendo isso, você concordaria? A sexta estratégia, você vai se perguntar se você preserva a vida ou é contra a vida. Em todos os sentidos, inclusive no sentido mais amplo possível. Desde a sua posição diante das questões ambientais, das questões dos vícios, do aborto. Você, por exemplo, é contra o aborto, perfeito, você é a favor da vida. Mas você critica todas as mulheres que fizeram aborto, critica impiedosamente, as julga e é capaz de dar uma sentença a elas. De um lado você preservou a vida, do outro lado você foi contra a vida. Como eu disse, vida no sentido mais amplo. E a última estratégia, a sétima, eu considero a mais fantástica de todas. É quando você se pergunta, diante do que você está fazendo: se Jesus estivesse aqui, como ele faria? A minha conduta é igual a dele? Então, se nós utilizarmos essas 7 estratégias, nós talvez tenhamos melhores resultados no nosso processo de autoconhecimento. O terceiro desafio é o da autoaceitação. Autoaceitar-se. Eu preciso aceitar que eu sou frágil, que eu erro, que eu cometo equívocos, mas que eu sou ao mesmo tempo forte, porque Deus não me abandona.
E a minha fortaleza vem de Deus. Não obstante o meu processo de erro, mas eu tenho tudo para consertar, para reparar. E se eu tenho tudo para reparar, eu tenho força, eu sou forte. E esta fortaleza vem daquele que me criou, o meu, o teu, o nosso Pai eterno. Aceitar os próprios erros não é capitulação, não é entrega, não é conformismo. Ah, é assim, tá, então deixa, eu não consigo fazer nada. Não. Autoaceitação não é isso. Autoaceitar-se é sair em busca da solução para aquilo que nos machuca, que nos fere em nossa dignidade, na nossa espiritualidade. Não nos será possível vestir a capa de santo e achar que tudo deve ficar como está, num processo de acomodação, de conformismo. Porque o porvir, se eu assumir essa atitude, essa conduta, vai ser de muito sofrimento. Se eu achar que as coisas devem ficar como estão, eu corro o risco de prover para o meu futuro muito sofrimento. Autoaceitar-se também não é sofrer da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci, eu cresci assim, você sempre assim. Claro que não. Reconheça que precisa de ajuda e espante o orgulho que ainda pode dominá-lo e peça para ser ajudado. O quarto desafio é o da mudança interior. E aí eu fui lá na obra Jesus e Atualidade, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco. E no primeiro capítulo dessa obra, Joana diz uma coisa interessante. Ela começa afirmando que todos nós vivemos presos a erros e concepções passadas. E ela diz mais: o homem, anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Em bom português, você cansou da mesmice. Tudo aquilo que você achava que lhe dava muito prazer, que lhe completava, que lhe realizava, de repente, como água começa a escoar por entre seus dedos, você vê que não era nada daquilo. E aí você se sente incomodado para partir em busca de novos valores, de coisas que lhe completem. E aí Joana diz: lentamente desperta para realidades que antes não sensibilizavam. Então o homem, enquanto estava naquele processo lá, enredado pelas coisas da matéria, pelos prazeres fugazes, fugidios, transitórios, plenamente materiais, sem pensar nas coisas do espírito, de repente, como se houvesse um estalo mental, ele acorda. E essas realidades que antes não sensibilizavam, de repente passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Olha que interessante. Usando uma expressão popular, quando cai a ficha, quando a criatura cai na real, ela percebe que a sua verdadeira felicidade não está ou não estava naquilo que ela vinha fazendo. E aí o homem vai aprendendo que mudar traz felicidade.
E quando eu me dirijo para as coisas do espírito, aquilo que era episódico, fugaz, transitório, começa a tomar contornos de permanente. Mas é fato que isso não acontece da noite para o dia, de segunda para terça, de um ano para o outro. Nós, numa encarnação, nós não conseguiremos fazer toda a mudança que necessitamos. Mas existem 3 elementos que são essenciais para essa mudança interior. Primeiro, o tempo. Segundo, a paciência. Terceiro, a perseverança. E é um conjunto absolutamente indivisível, não tem como separar. Como um banquinho de 3 pernas. Se você tirar uma perna, você consegue sentar? Não. Essa trilogia, tempo, paciência e perseverança, é absolutamente indissociável, indivisível. O 5º desafio é o da autoiluminação. A autoiluminação ainda está longe do nosso alcance, mas ela é plenamente possível. Lembremos que Jesus asseverou: brilhe a vossa luz. E que momento é esse que a minha luz vai brilhar, que eu vou me autoiluminar? É aquele momento em que nos libertamos de nossas imperfeições, quando vencemos nossas dificuldades internas, não as dificuldades exteriores, mas as internas. Lembrando uma frase de Jesus: eu venci o mundo interior, o mundo das tentações, o mundo dos desafios. Iluminar-se é ter confiança em si mesmo, é viver sem ressentimento, sem vínculos desnecessários, sem exigências para com as pessoas. O viver egoísta, isolado em si mesmo, não possibilita nunca a iluminação. O caminho da iluminação é um caminho pessoal, que nos leva a compreender as verdades possíveis. É um caminho que nos faz falar pelo coração, entender poeticamente a vida, agir com amorosidade. O caminho da iluminação pessoal é a paz que tanto almejamos e que ainda não percebemos que se situa perto de nós, muito perto de nós. Iniciar um processo de autoiluminação é espiritualizar o próprio olhar sobre o mundo, colocando o amor na consciência, inundando a razão com o sentimento da amorosidade. Espiritualizar o olhar, espiritualizar o sentimento, espiritualizar a nossa audição, a nossa fala, o nosso ser. Marcelo Lago diz com muita propriedade: todo mundo quer ser iluminado, mas ninguém quer caminhar até a luz. Prefere uma iluminação externa, de um possante refletor, do que a sua iluminação interna, mesmo que ela comece com a chama tênue de uma vela. O 6º desafio é o da libertação. Nosso amado Mestre Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiramente, compreendamos, do ponto de vista evangélico, o que é conhecer. Para você, o que significa conhecer? Do ponto de vista evangélico.
Do ponto de vista evangélico, não é mera informação. Você leu lá o Evangelho segundo o Espiritismo, adquiriu um monte de conhecimento, tem essa informação. Você agora possui essa informação. Ela está arquivada, está armazenada com você. Não. Conhecer não é mera informação, mas é a assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. Mudou de figura ou não? Não basta eu apenas ler o Evangelho. Eu tenho que aplicar, exercitar o que está no Evangelho. Exercitar aquele conhecimento que eu acabei de adquirir. Não adianta eu dar lições teóricas de perdão e não exercitar o perdão. Não adianta dar lições teóricas de resignação e não ser resignado. Por outro lado, verdade é a realização eterna e interna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. A consciência, é o local onde se acham escritas as leis de Deus. Está lá no nosso livro dos Espíritos. Se verdade é uma realização eterna e interna, significa dizer que ela é para sempre dentro do espírito. Não é dentro do corpo físico, é dentro do espírito. Mas também é algo que é paulatino, é processual, vai aos pouquinhos. E o locus, o local onde ela vai acontecer inicialmente, é na própria consciência. Porque é lá que estão escritas as leis de Deus. Portanto, lá estão as ferramentas que eu preciso para conhecer essa verdade e me libertar através dela. Verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação. Eu encontrei um texto muito interessante na obra Em Torno do Mestre, lá no capítulo Pilatos e a Verdade. Esta obra é de Pedro de Camargo Vinícius, que foi um grande evangelizador espírita nos anos 30, 40 e 50 no estado de São Paulo. Então, lá na obra, Vinícius diz: verdade significa inteireza de caráter e firmeza de ação. Inteireza de caráter e firmeza de ação. Harmonia perfeita entre a consciência e a conduta. Lealdade e sinceridade consigo mesmo. Olha que interessante. Ele apresenta, então, as características da verdade, né? Inclusive como eu a reconheço. Isto é, com a luz interior do espírito. Com a luz interior do espírito. Portanto, eu preciso desta luz interior para reconhecer esta verdade. Libertar-se é romper aqueles círculos viciosos que nos impedem de ver e de assimilar a verdade. São aquelas mandalas faladas por Buda, em que a gente sai de uma e entre outra, sai de uma e entre outra, sai de uma e entre outra. Este entrar e sair chama-se evolução. E que não tem tempo para acabar. Mas é fato que à medida que nós vamos saindo desses círculos, mesmo que nós estejamos entrando em outros, nós vamos experimentar a felicidade. E isso é importante. O sétimo e último desafio chama-se vontade. De que adianta tudo que foi comentado até aqui se eu não tiver vontade para realizar? Leon Denis, lá na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz:
É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Olha que interessante. Primeiro, esse aspecto de ser a maior das potências da alma. Sim, porque sem ela, que adianta as outras potências se eu não tenho vontade para executar? Então ela põe em movimento o meu aspecto evolutivo. O meu amor, a minha bondade, a minha dignidade, minha paciência, minha resignação, minha temperança, minha fidelidade, por aí afora. Mas, lamentavelmente, ou não, o homem ainda não tem plena consciência do que verdadeiramente significa a vontade. Nós ainda não nos demos conta dessa potência que rege toda a nossa vida. Não nos basta simplesmente pensar, simplesmente sentir, simplesmente querer. É necessário que essas três capacidades recebam um impulso forte, profundo e direcionado para um determinado fim, para um determinado objetivo. Isso se nós pretendermos realizar ou alcançar, seja lá o que for. O fato de eu mentalizar, de eu pensar, de eu sentir que preciso daquilo, que eu querer aquilo, mas se eu não tiver vontade para fazer, de nada adiantou. Na Revista Espírita de dezembro de 1868, Allan Kardec assegura que o pensamento é atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Então é algo que identifica. O pensamento é o DNA do espírito. A vontade não é atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento tornado força motriz. Então é algo que eu tenho que criar, construir, provocar. Ernesto Bozano, no seu livro Pensamento e Vontade, ele faz uma afirmação interessante. Ele diz: nada é tão importante para a ciência e para a filosofia como averiguar que a força do pensamento e a vontade são elementos plásticos e organizadores. Olha que interessante. São plásticos porque eles vão se adaptando, se amoldando. E eles organizam. A vontade é um dos departamentos inteligentes que nós temos. E Bozano diz mais: o ato criador, que leva consequentemente a identificar a individualidade humana pensante como potência primordial que tem no universo a sua realização. Olha que interessante. Vejamos como a força do pensamento e a vontade são importantes. Eu creio que talvez por esta razão é que na questão 132 do Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais afirmaram que uma das finalidades da encarnação é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E o que eu preciso para enfrentar a minha parte na obra da criação? Do pensamento, da vontade e de vencer todos esses desafios relatados até agora.
sem sombra de dúvida. Agradecendo o carinho da atenção, as amorosas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.